Então, hoje, nesse primeiro tempo, nós teremos a palavra do nosso irmão Afonso Chagas Correia. Primeira vez que vem falar aqui conosco, mas que eu espero que seja uma primeira de muitas. O tema de hoje, renovação íntima. O foco, a consolidação, a terceira viagem de Paulo. Ele estará abordando para nós responsabilidade, ação edificante e duradoura, libertação, novas conquistas, compromissos renovados com o Espiritismo. Dentro da sequência que foi desenvolvida nesse programa, com o tema principal, as cartas de Paulo, ação no bem e exercício do amor. Vamos então passar a palavra para o nosso irmão. Que haja muita paz em nossos corações, fecundando-nos com aqueles valores imorredouros que devem definir a relação dos discípulos do Senhor. Para nós é uma honra, é uma alegria podermos estabelecer esse contato fraterno com este grupo que sistematicamente, ano a ano, tem ganhado expressão na atividade dos seus vários âmbitos de trabalho, e notadamente nesse período tão complexo na humanidade, mas tão feliz para todos nós que caminhamos na busca da renovação espiritual. Agradecendo desde já a presença de todos, a vibração amiga, o apoio do plano espiritual superior, para que possamos verdadeiramente desenvolver aquela ideia que está proposta pela coordenação. Quando Lucas começa a escrever o Evangelho, seu primeiro capítulo, nos primeiros versículos, Lucas irá endereçar a sua carta, a sua missiva, ao excelente Teófilo. A palavra Teófilo, mais do que uma pessoa, é um símbolo. Teo, no grego, define Deus. Philo define amigo. Ao excelente amigo de Deus. Ele continua dizendo: o que eu vou narrar, você já está informado. Mas estou narrando para que tenhais a certeza destas coisas. Nós vamos conversar sobre aspectos que todos os irmãos estão informados. Já sabem, já leram, já conhecem. Mas estamos relacionando, conversando, dialogando, para que nós tenhamos a certeza destes valores, fixando-os em nossa intimidade. Mas mais do que as palavras possam expressar, é de coração para coração, de sentimento para sentimento, porque o sentimento deve definir a relação superior, a relação fraternal que vibra em nossos corações. Terminada a segunda viagem, Paulo passa em Jerusalém e deixa com Simão Pedro a coleta dos bens que ele havia arrecadado durante a segunda viagem. Retorna novamente a Antioquia. E lá, naturalmente pelo seu espírito vanguardeiro, progressista, precursor, fica poucos dias e delibera uma terceira viagem. Essa terceira viagem proposta por Paulo, ela define um roteiro diferenciado. Ele tem um objetivo. E, saindo de Antioquia, por terra, ele passa a sua cidade natal, Tarso. Permanece em Tarso por alguns dias. Depois, chega na Licaônia e adentra depois a cidade de Éfeso. Segunda vez que Paulo retorna à cidade de Éfeso. Aqui em Éfeso, Paulo irá estabelecer, durante 3 meses consecutivos,
uma reflexão com os anciães em torno da ação edificante do Evangelho, porque aquela cidade definia um ponto de referência na localidade, irradiando para todo o universo do mundo oriental. Após esses 3 meses de diálogo, os fenômenos espirituais começam a ter lugar. Porque nós aprendemos no Evangelho de João, que vai ser escrito muito posterior a esse dia, 40 anos após, mas nós aprendemos no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, quando Jesus define assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo permanece na palavra, permanece naquele pressuposto do trabalhador que obedece à orientação daqueles que o dirigem. E nesses dias, fenômenos singulares começam a acontecer em Éfeso. Paulo está impondo a mão a alguns enfermos e luzes diferentes o envolvem. Claridades, tonalidades diferenciadas e profundas vibram na sua intimidade, irradiando. E vários enfermos curam. E as vozes celestes, vozes diretas, que se faziam ouvir na igreja de Antioquia, nos primeiros anos, nos primeiros dias da sua atividade, no ano 42, 43 e 44, elas agora repetem novamente em Éfeso. E este vigor espiritual, conquistado pelo desafio da atuação de Paulo, juntamente com João e com Maria, a mãe de Jesus, nós vamos ver a personalidade de Paulo exaltada entre os efésios. E neste movimento, Paulo vai permanecer por 2 anos na cidade de Éfeso. É um movimento em que define a fixação dos valores do Evangelho para a irradiação, porque João, que orientava a igreja de Éfeso e que muitas vezes tinha que ir a Jerusalém, na organização da igreja estava muito vinculado ao judaísmo, muito vinculado aos amigos da tradição do Velho Testamento, que tinham interferência. E a posição de Paulo define uma renovação na igreja, e mais ainda, uma expansão dentro de toda a comunidade dos efésios. E isso começa a trazer um problema. A cidade de Éfeso era a cidade que guardava as tradições da deusa Diana, filha de Júpiter. E Demétrio, entre outros que faziam do barro, na olaria, pequenas imagens da deusa Diana, começaram a perder terreno, começaram a não vender os seus objetos, seus apetrechos. E Demétrio levanta um motim na cidade contra a personalidade de Paulo, contra o evangelho nascente, porque o evangelho fazia com que os populares, os frequentadores do templo da deusa Diana, começassem um movimento novo de reflexão, deixando a idolatria para a essencialidade daquilo que é o valor espiritual na própria intimidade. E neste motim, a população procura o teatro onde teria ocasião uma palestra, não encontra Paulo, mas prende 2 amigos. Depois vão até a tenda de Prisca e Áquila, que estavam naquela ocasião na cidade, destroem tudo. Quando Paulo sabe, ele quer ir ter com os amigos, mas os outros amigos que estavam com ele não permitem. E naquele motim, os gritos estentóricos da população: grande é a deusa Diana. Neste movimento que define a fixação dos valores antigos,
contra os valores novos, Paulo sente profundamente quando visita a tenda de Prisca e Áquila destruída, e ele então delibera que é preciso deixar o Oriente, buscando terras novas do Ocidente. É nesse momento em Éfeso que Paulo sente no coração um pulsar dizendo: a minha tarefa no Oriente está terminada, está finda. Eu agora devo buscar outras terras, outros corações, outras plagas, para poder fecundar com a semente do Evangelho. E ele vai ter um célebre discurso, um diálogo com João. Porque João vai tentar solicitar a Paulo que permaneça em Éfeso. Paulo já tinha dito muitas vezes que queria escrever um Evangelho, definindo aquele movimento em que apresenta a chegada de Jesus e a sua vivência na perspectiva do coração, na perspectiva de Maria de Nazaré. E João fala para ele: mas você não quer escrever o Evangelho? Ele fala assim: mas agora não dá. Ele tinha que ficar 2 anos em Éfeso. A luta foi tão severa que não permitiu em 2 anos escrever. A gente pensa que 2 anos, né? Será possível que não deu para escrever o Evangelho? Não deu. Não deu porque verdadeiramente o trabalho da evangelização que ele fazia era muito intenso. O trabalho para a manutenção da sua vivência, naquele processo em que ele renova intimamente dia a dia e que serve a todos indistintamente, nós vamos, ele dialogando com João, dizer para João que nasceu para uma vida de luta, de batalha. Cada um de nós na vida tem um destino. Estava lendo a página hoje do Caminho, Verdade e Vida, logo agora pela manhã, antes de vir para cá, na carta de Tiago, era o versículo, né? Que todo mundo seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. E Emmanuel define para nós no comentário: cada um de nós tem seu destino. Ou, não naquele sentido fechado, mas cada um de nós tem uma tarefa. Cada um de nós tem uma equação de vida, uma segurança ou uma insegurança naquilo que deve realizar. E Paulo define a dele, que numa autoavaliação, num autoconhecimento muito profundo, ele se reconhece como alguém que não tinha muito direito a um piso permanente. Era tempo e tempo, viagem e viagem. Não permanecia muito tempo, apesar de 2 anos, é muito curto como permanência. E ele então delibera sair de Éfeso, ir a Corinto, é um retorno, para de lá ir para Roma. A perspectiva é Roma. Quando o jovem Saulo, no início do livro Paulo e Estevão, dialoga com um amigo, que até aquela ocasião era amigo e depois a amizade sofreu solução de continuidade, Sadoc. Saulo diz assim a Sadoc: no coração eu tenho 2 anseios: colocar o jugo da lei de Israel no povo grego e no povo romano, em Atenas e Roma. E nós vemos que esse desejo do jovem Saulo, ele não se concluiu no apóstolo Paulo, no primeiro momento, claro. Por quê? Quando Paulo chega na segunda viagem em Atenas, ele é recebido com extrema frieza, um gelo da indiferença. E agora ele está tendendo a ir a Roma. Mas Roma não foi ele que fundou as igrejas. Ele vai consolidar o trabalho futuro. Mas não foi ele. Quem fundou a igreja em Roma pela primeira vez foi Prisca e Áquila, conforme está no livro Paulo e Estevão. 2 movimentos que ele desejava fazer, mas que a lei de Deus definiu para outros corações. E ele então, agora em Éfeso, indo para Corinto, pensa, sente e projeta uma ida para Roma. E para que
anunciasse a sua chegada a Roma, ele sente, por inspiração do alto, o desejo de estabelecer um contato que pudesse ser documentado, ficar para a posteridade. E escreve a sua bela carta aos Romanos. Essa carta ela tem dois princípios fundamentais na proposta de Paulo, que é fazer uma revisão, uma síntese de todo o ensinamento até então. Uma síntese. E depois dessa síntese, saudar fraternalmente todos os irmãos cristãos em Roma. O coração generoso do apóstolo não abre mão da fraternidade para com todos. Paulo é como aquele irmão mais velho que diante de todos que ele encontra, não obstante o respeito e a relação de solidariedade, ele vai dar diretrizes e apontamentos para que cada um possa permanecer fiel ao seu trabalho. Assim será com João, assim será com Pedro, assim foi com Lucas, assim será daqui a pouco, mais à frente, com Tiago. Paulo é aquele irmão mais velho que organiza o grupo e que em pequenos momentos de diálogo, ele fecunda e sedimenta valores que permanecerão naqueles corações ao longo de todos os tempos. Surge do Velho Testamento aquela figura magistral e que se apresenta como um homem franzino, magérrimo, raquítico, mas um espírito de um vigor que talvez nós até hoje ainda não tenhamos a condição de aquilatar. E ele então registra esse documento primoroso chamado Carta aos Romanos. Mas as dificuldades de locomoção naquela ocasião eram muito grandes e surge o impasse: quem vai levar o documento? Não tinha naquela ocasião, lá em Corinto, alguém que pudesse estar de viagem e chegar até Roma. Até que, inesperadamente, uma circunstância que diz Emmanuel no livro, poucas pessoas da cristandade conhecem, surge uma irmã. E essa irmã tem um nome singular. Pelo menos para nós. Naquela ocasião nós não sabemos. Ela chama Febe. E ela pede. E ela diz a Paulo que estava indo visitar alguns familiares. E que poderia levar o documento. Então, naturalmente, feito todo o preparo, a Febe leva o documento primoroso da carta de Paulo, uma síntese da sua orientação até então, um documento fraternal para todos aqueles irmãos de caminhada para Roma. Hoje nós estamos vendo com maior alegria a casa máter do Espiritismo, a Febe, a outra Febe, que está incorporando no seu território o Evangelho, capitaneado pelo nosso Haroldo, pelo Wagner, está difundindo para o Brasil e para o mundo o Evangelho de Jesus, naquela sistemática interpretativa que Sobral e Honório Abreu nos ensinaram, ou fecundaram aqui na Terra. Não sei se nos ensinaram, não sei se nós aprendemos ainda, mas que nos ajudaram. Então veja como que o processo vai se repetindo. Lá atrás a irmã Febe leva o primoroso documento da carta aos romanos e dos romanos para o mundo, porque Roma era a capital do mundo. Agora a Federação Espírita Brasileira, a Febe, aglutina na sua casa, na sua intimidade, no Conselho Federativo Nacional, todo o documento precioso de interpretação minuciosa do Evangelho, tendo feito uma tradução própria, nosso irmão Haroldo está fazendo, do Evangelho, para que dinamize em nossos corações não o sectarismo religioso, mas aquele entendimento
e de Brasília, porque foi de Belo Horizonte para Brasília. Agora de Brasília para o mundo. De Brasília para o Brasil, para o mundo. Creio que não é por acaso que a FEB chamava FEB, lá no tempo de Paulo, na década de 50 do primeiro século. Nós estamos no movimento de repetição e ampliação, na linha da horizontalidade para fecundar os corações. Mas mais do que a linha da horizontalidade, a linha da profundidade e da altura para dinamizar a verdade no coração de todos nós. E uma nova era que se faz no planeta, uma nova era que se faz em cada coração que permanecerá aqui na Terra. Precisamos verdadeiramente vincular os nossos corações a esse departamento de entendimento da vida. E ali naquele movimento, depois que a mensageira FEB parte para Roma, Paulo organiza o grupo todo, a comunidade, dialoga com eles, planeja a ida para Roma. E pergunta: quem pode ir comigo? Convida a todos. E aí cada um excusa por uma necessidade particular. Timóteo não pode, Trófimo não pode, vários amigos não posso porque tem uma tarefa aqui, tem uma tarefa ali, Gaio não pode, Aristarco não pode. Nenhum deles, excetuando dois, Silas e Lucas. Silas define: estarei pronto para ir de qualquer maneira. E Lucas também define a prontidão para irem atender o grande projeto de visitar Roma, de fecundar a capital do mundo com o Evangelho de Jesus. Mas na vida nós aprendemos, para definir responsabilidade, para definir renovação íntima, que é a nossa proposta, e uma ação edificante, duradoura no bem, nós não podemos desconsiderar jamais as circunstâncias que a vida nos oferece. Emmanuel define que a circunstância é a vontade do Criador em favor da criatura. Então, nós aprendemos no Ato dos Apóstolos e a orientação do Paulo e Estevão que as viagens de Paulo ele definia, mas que havia intervenção sempre dos benfeitores direcionando, redirecionando, apontando novos caminhos, novos rumos. Circunstâncias foi assim. Mas agora nós estamos diante de uma situação crucial. É um momento crucial na dinâmica do Evangelho e da vida de Paulo, do cristianismo. É deixar o Oriente e ir para o Ocidente para sempre. Porque a força da vida, ela vem caminhando do Oriente como um sol e projetando-se no Ocidente. Vai retornar em novas bases. E esse momento, ele não é simplesmente uma viagem, ele é uma definição ou uma redefinição. Surge a circunstância mais dolorosa nesse sentido no coração de Paulo. Para o coração de Paulo. Quando todos os projetos estão definidos, todo o documento já endereçado a Roma e as elaborações, as definições da viagem, surge um mensageiro, Abdias, em Corinto. O mensageiro traz uma carta, solicitação de Tiago. Tiago escreve um documento para Paulo, fraternal, narrando com singeleza, com delicadeza, mas com profundidade, o cenário de Jerusalém. Naquela ocasião, nós temos uma recidiva da perseguição dos judeus à Igreja do Caminho.
Simão Pedro tinha sido banido de de Jerusalém. E os judeus que tinham imiscuído na igreja exigiam, por causa do tempo, onde o efeito da pregação de Paulo nas outras comunidades chegava em Jerusalém como questionamentos e perguntas: vamos fazer, esse homem está atrapalhando tudo que é o nosso trabalho aqui nas terras. E Jerusalém então impunha que Paulo voltasse a Jerusalém, os judeus, e que ele pudesse fazer um comprometimento que ele ainda estava judeu. Seguia o Cristo, mas era judeu. Não tinha descumprido os votos. A tradição era muito forte, é vigorosa. O tradicionalismo e o conservadorismo na intimidade deles. E nossa também. Porque nós sabemos o quanto que é difícil abrir mão dos valores que trazemos da retaguarda, das vidas ancestrais, das crenças que nos dominavam naqueles tempos antigos. O quanto é difícil abrir o nosso coração para a singeleza da verdade do Evangelho, na sua nobreza, na sua expressão simples. Amar o próximo como a si mesmo. Não tem muita complexidade. Não tem que interpretar. Tem que ver. Tem que amar. Trocar de alma para alma. Quando Allan Kardec trata sobre a benevolência, ele diz que a benevolência é fruto do amor ao próximo. E que a benevolência, ela produz a afabilidade e a doçura. Isso é simples. O Evangelho é simples. O essencial é simples. É invisível aos olhos porque não está no sentido exterior da vida. É no coração, que toca na relação. Paulo lê aquele documento onde Tiago narra e solicita o retorno dele a Jerusalém para que ele pudesse fazer um voto junto aos judeus. Ele sente no coração um profundo desencanto e pensa: com que direito Tiago me escreve uma carta dessa maneira? Tiago sempre se posicionou frontalmente contra a minha atividade. Entrou agora o homem que diante, Emmanuel fala assim no livro Pensamento e Vida, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina atitude e palavra, que comanda as ações. É uma equação que funciona na vida em qualquer época nossa. Quando Paulo defronta com o documento, a carta de Tiago, o pedido, a emotividade, ele diz assim: mas com que direito ele me pede para retornar? Quem é Tiago para fazer isso comigo? O antigo, o homem velho emerge. Aí ele ele avalia, porque Emmanuel diz que até a emotividade é um processo natural, não tem como evitar. Sentir não tem como evitar. Mas da ideia para frente o livre-arbítrio já entra. Da ideia para frente nós podemos colocar disciplina. Lá no capítulo 2 ele fala assim: a vontade não pode impedir o movimento da energia quando está com semelhante, mas pode impor o jugo da disciplina nos elementos que ela administra. Vontade, não é? Final do capítulo 2, Pensamento e Vida. Então, quando ele sente isso, ele pensa, ele para e começa a fazer uma reflexão. Eu odeio Tiago? Não. Não odiava, mas também não afinizava. Então tem um movimento. Para fazer renovação íntima, queridos amigos, nós temos que fazer uma avaliação honesta com o que está dentro da gente. Honesta, criteriosa. Levantar todas as possibilidades. E aí ele começa a lembrar dos primeiros dias dele em Roma, dele em Jerusalém, quando ele sabe por Sadoc da Igreja do Caminho. A perseguição que ele vai mover contra Pedro, Tiago, João, Felipe e Estevão, que ele não sabia que era o Gesiel de Estevão.
vai pensar naquele movimento de banimento que ele perpetrou em Jerusalém. A morte de Estevão. Isso tudo vem na intimidade. Nós estamos 20 anos após. Nós estamos na década de 50. Por volta do ano 56, 55, por aí assim, 57. E tudo isso aconteceu lá no ano 35. E ele pensa, ele sente, ele está num canto da igreja meditando. Ninguém sabia da carta, assim, o que era o conteúdo da carta. Aí ele vai, levanta e diz ao amigo visitante, Abdias: vem, fica conosco aqui, vamos conversar, me fala da igreja. E o Abdias, que estava angustiado para saber a resposta, apesar de não poder mandar resposta tão rápida a Tiago, perguntou: o que você vai fazer? Você vai para Jerusalém? Ele falou assim: irei a Jerusalém. Ele definiu: eu preciso ir, porque não posso avançar para o outro polo do mundo, né, sem quitar com a retaguarda. Doutor Bezerra de Menezes diz que ninguém avança sem estender a mão para a retaguarda. Então nós podemos pensar que ninguém evolui sem auxiliar o necessitado. Mas nós podemos interpretar também que ninguém avança espiritualmente sem resolver os problemas que deixou no passado. Os compromissos com o passado gritam forte. E aqui em Corinto, cidade tão querida ao coração de Paulo, porque é onde vivera Abigail e onde vivera Estevão. Nos anos anteriores que ele esteve lá, ele faz o voto de fidelidade, ele rapa a cabeça, escreve o documento da primeira carta, canta a excelência da caridade, repetindo todo o projeto de Abigail. Ele fala: vou para Jerusalém. Delibera, convida toda a comunidade, ouve o Abdias e define a ida para Jerusalém. Aí alguém pergunta: você vai que dia? Agora? Não. Não, aliás, vamos guardar um pouquinho sobre isso aqui. Quando ele está na reflexão, no momento de decidir, de angústia, que isso não pode faltar não, né? Ele, recolhido, entra em prece e pega o pergaminho e busca a orientação do Evangelho. Nesses momentos é muito importante nós buscarmos as orientações do Evangelho. E ao abrir os documentos sagrados, vem a carta o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25. Onde a palavra de Jesus, o Sermão da Montanha, tinha definido com toda a pujança: concilia-te depressa com o teu adversário. Lá, para aqui. E o Evangelho continua: enquanto estás no caminho com ele. Mas ele falou: já que eu tinha refletido que eu queria, agora eu queria aceitar, está definido, eu não posso deixar, não posso postergar. É momento da vida. Ele sentia no coração, era o momento. E aí reúne a comunidade, faz todo o delineamento e vai dormir. Esta noite, Paulo terá um sonho. Ele sonha que é uma estrada cheia de flores, 1000 cores maravilhosas, uma coisa, um encantamento. E ele encontra Gesiel e encontra Abigail, encontra Estevão e encontra Abigail. Eles sempre estavam com ele, mas nós aprendemos que nos momentos mais decisivos, essa visita, ela se faz mais ostensiva. O diálogo se faz mais penetrante, mais profundo, ressoa na alma com maior elemento de fixação. Assim foi no ano 39, quando o pai o abandonou, ou não o aceitou mais dentro de casa. Quando Abigail visita juntamente com Gesiel e Estevão no primeiro momento, né? E dá as diretrizes do ama, trabalha, espera e perdoa. Quanto agora, neste momento singular, Abigail chega, abre-lhe os braços, dialoga com ele,
falando que era momento dele ir, depois que ele fosse, Jerusalém e Roma, o encontro dos dois no reino de Deus, para as alegrias da verdade e do evangelho. Então Abigail está dizendo para ele, olha, tem que cumprir o resto da tarefa, porque depois nós nos encontraremos no reino de Deus, no amor eternal, é assim que ela coloca. Para as alegrias do evangelho, da verdade e do evangelho. Quando ele ouve isso, ele ouve, sente, e no coração dele fica uma angústia. Mas eu queria tanto ir para Roma em vez de ir para Jerusalém. Nós somos assim, né? Nós tomamos uma decisão, aí daqui a pouco fora do corpo, como espírito, nós estamos pensando naquilo que era um anseio, porque nós achamos que sabemos o que queremos. Mas quem sabe a verdade sobre nós é Deus. E nós temos que obedecer à lei do amor. Aí Abigail tem para ele uma fala maravilhosa. Paulo, irás a Roma, não como queres, mas irás de acordo com a vontade do Altíssimo. Você vai para Roma, fica tranquilo. Não preocupa não. Mas antes de Roma, você tem outra coisa a fazer. Fixa na intimidade dele todo o movimento de que ele deve obedecer. Depois será a nossa união fraternal. Ela diz isso para ele. Ele volta para o corpo e sente naquela visita de Abigail uma revelação. E aí Emmanuel coloca assim, um misto de dor e prazer, de preocupação e esperança. Esses sentimentos estão misturados em nós. Porque uma vez que superamos a dor verdadeiramente vivida, o prazer espiritual está à porta. Uma vez que vivenciamos as ocupações corretas da vida, a esperança abre horizontes novos. Esperança é filha da fé, diz o Espírito, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. E a fé tem estágios. Nós começamos com a fé, primeira base, primeiro estágio da fé, digamos assim, uma fé emotiva, uma fé reativa aos fenômenos da vida. O primitivo, diante dos elementos da natureza, queria explicar o raio, o trovão, a chuva, o vento, a produção do vegetal, e não tinha explicação, porque não entendia. Então a fé de manada do primitivo era uma fé reativa, dizendo ser Deus, são os deuses, inventou uma linguagem. Claro que nós tínhamos ali a visão e a presença sempre dos benfeitores orientando. Mas acontece que em qualquer grupo, nós vamos encontrar os vários níveis de psiquismo e as várias necessidades evolutivas, os vários destinos. E tem aqueles que despertam para a visão além das aparências e constituem os pajés, que constituirão os caciques, pajé e cacique sempre na tradição de organização. E agora a fé deixa de ser uma fé ingênua, uma fé reativa aos elementos da natureza, e passa a ser uma fé orientada pelo pajé, pelo sacerdote. Essa fé irá vigorar na história da humanidade durante muitos anos, muitos séculos, muitos milênios, estabelecendo como uma fé mais à frente dogmática, fechada, onde o detentor da verdade ensina ao outro. É uma experimentação da vida, fecundando os corações de fora para dentro, até que atinge o terceiro nível. E o terceiro nível da fé é uma fé que olha para fora, a partir de dentro, indaga, questiona, pesquisa, observa, avalia. É uma fé raciocinada. Nós entramos no terceiro nível da fé, terceiro estágio da fé, uma fé que raciocina, que investiga o fenômeno, que não crê cegamente na autoridade de um sacerdote ou do sacerdote. É uma fé que busca um postulado novo. E essa fé seguramente irá capacitar-nos para o quarto estágio
definitivo da fé. Definitivo dentro do que nós podemos imaginar. Que é a fé, a própria fé, né? Fé fidelitas. A fé, fidelidade. A entrega da criatura à vontade do Criador, de coração aberto, sem nenhuma questão. É a fé, por exemplo, de Maria de Nazaré, convidada a um imenso mistério, a uma tarefa magna, e ela simplesmente curva diante do mensageiro e diz-lhe: cumpra-se na serva, segundo a vontade do Senhor. A fé de Maria de Nazaré é a fé fidelidade. Na mesma circunstância, a fé do Zacarias é uma fé de sacerdote. Ele e ela têm as mesmas palavras, quase, diante de Gabriel. Mas a vinculação do sentimento era diferente nele, Zacarias, e nela, Maria. Tanto que ela é exaltada e ele é chamado ao silêncio durante a gestação de João Batista, para a gente entender os diferentes níveis. Ele era sacerdote, estava no ofício do sacerdócio. Ela era uma jovem, coração aberto diante da vida. Então essa fé, fidelidade, a fé que Francisco de Assis nos apresenta, abrindo os braços ao Cristo, atendendo às vozes que definiu o que devia fazer, e ele vai. Então, se a fé é mãe da esperança e da caridade, se ela é mãe de todas as virtudes, apesar de estar ligadas uma com a outra, são indissoluvelmente ligadas, porque Paulo define que a fé e a esperança e a caridade são juntas, permanecem, mas a caridade é maior, porque a filha ou o filho tem que ser maior que o pai. A fé sem as obras da caridade, ela é morta. Mas cada estágio define uma filiação. Então o estágio da fé define uma esperança e uma caridade. Outra esperança e outra caridade. A fé que vivemos hoje, raciocinada, ela tem apresentado para nós uma esperança diferenciada de ontem. E tem nos projetado numa caridade diferenciada de ontem. E a fé, quando atingirmos na fidelidade ao Criador, terá uma esperança e uma caridade completamente diferente do que nós fazemos hoje. Transitando das expressões mais exteriores para a grande expressão interior das virtudes no coração de si mesmo. Tudo isso está acontecendo neste momento onde Paulo define a ida para Jerusalém. Ele não define, foi definido para ele, ele acatou. Ele acatou. Desse ponto em diante da terceira viagem, não são as decisões de escolha de Paulo, são as obrigações e necessidades, as circunstâncias que a lei de Deus impõe para ele. Serão cerca de 3 anos, aproximadamente 3 anos, esse tempo. Tem o inverno, os 3 meses de inverno, podia ter navegação naquela época. Paulo, vamos avançar, né? Não vamos ficar recuado do passado, não. Paulo entra na embarcação de Corinto, passa em Éfeso. Em Éfeso, não, antes de chegar em Éfeso, ele passa em Troade. Essa situação era importante. Em Troade, Paulo começa um discurso. Ele começou o discurso, era 18 horas. Já era meia-noite, ele estava falando. A nossa aqui é misericórdia. A Bíblia tem 1h30. Não é mesmo? Depois mais 1h30. Paulo já estava, era meia-noite e estava falando. E tinha um jovem que estava no 3º andar da casa, na janela. E ele, diante do discurso, ele dormiu e caiu do 3º andar. O jovem Eutico, está narrado no Atos, no capítulo 20, versículo 9 de Atos dos Apóstolos. E Emmanuel cita o jovem Eutico aqui no Paulo Estevam. Nós precisamos avaliar. O que é isso, né? Como é que cai da janela do 3º andar? Nós aprendemos no livro No Mundo Maior, com André Luiz, que a casa mental, ela tem 3 dimensões, 3 andares. 20
versículo 9, do Atos dos Apóstolos. O jovem Eutico, inebriado com a fala de Paulo, ele eleva o padrão vibratório até a janela da Arca de Noé, do 3º andar. Mas ele não tem fôlego para sustentar aquilo. É a mesma coisa, gente, quando nós começamos a ler um livro, e daí a pouco nós começamos assim. Caindo do 3º andar. Um livro espírita, porque se estiver lendo Sabrina, eu acho que não dorme. Lendo revistas outras, não dorme não. Mas quando nós começamos a ler um livro espírita, começamos a ouvir uma palestra espírita, começamos a ouvir um vídeo, ou um áudio, né? O áudio, ou assistir um vídeo, daí a pouco começamos a espiritualizar muito, dá um sono e a gente dá uma caída. Não é? A gente fala que é pescada, porque é mesmo. Porque ele caiu e Paulo teve que descer, então ele foi no subconsciente. Ele não caiu no terreno do consciente, ele foi no subconsciente. Ele caiu do 3º andar. Aí Paulo parou o discurso, desceu, recolheu o menino que estava quase morto, aplicou um passe. Aí ele acordou, voltou para o andar da consciente mesmo, né? Não foi mais para o superconsciente. Ele não foi mais para a janela, não, ficou no diapasão normal. Nós precisamos avaliar isso com carinho. Os benfeitores espirituais estão nos convidando incessantemente a avançar no projeto, no ideal, subir ao alto, subir o monte, atingir o Sinai, atingir o Tabor, atingir o Monte Horebe, qualquer monte que seja, desses espiritualizados. Mas é preciso saber o momento de descer, para não cair. Descer para operar com segurança no campo consciente. Só subiu ao céu que desceu do céu. Agora o Filho do Homem, ele está no céu, permanece. Então nós vamos subir, apropriar dos valores, dos recursos, descer e agir. Nós aprendemos, o rapaz era um jovem, o Eutico era um jovem para definir não apenas as forças biológicas, mas as forças espirituais. Está em processo, ainda não está maduro. Ele ainda não é alguém que pode alimentar de alimento substancial, alimento de leite. Ainda toma leite, né? Quando eu era menino, eu alimentava de leite, né? Dizia Paulo. Agora vou alimentar das coisas de adulto. Naturalmente. Paulo, como aquele irmão mais velho, experimentado, desce das alturas que está, paralisa o discurso, auxilia-o e retoma a fala. E fala até a madrugada. 12 horas de discurso, segura. Quanto tempo nós aguentamos manter, gente? No mundo espiritual. Quando Paulo encontrou com Abigail e Estevão, e ela fala com ele que vai ter um amor eternal depois de Roma, ele fica tão encantado que ele perde a vibração e cai. Aí some, Estevão some, ele volta para o corpo e acorda. Muitas vezes nós vamos no mundo espiritual, a gente tem uma pequena informação de coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, nós ficamos tão admirados, tão espantados, volta pro corpo, aí tem insônia, não consegue dormir o resto da noite, rolando pra cá. Não vou dizer que toda insônia é isso não, tá? Porque senão, ele vai achar que toda insônia é assim, não. São algumas questões. Saulo agora, deixa Troade, deixa a lição imorredora do jovem Eutico e continua. Chega em Éfeso. Ele não descerá da embarcação, não adentrará a cidade, ficará na praia, por causa das perseguições. Ele não quer levantar um novo movimento de perseguição. Mas Paulo tem uma vontade, um desejo. Ele pede que todos os anciãos da igreja venham até ele, que ele quer conversar com eles. E foi incrível, porque como ele já tinha dito algumas vezes, que era a última vez que ele passava por aquela região, que ele não voltava mais em corpo físico, vieram todos, não só os anciãos, os comuns da igreja, das localidades ali por perto, e também João e Maria. Maria já era avançada em idade. Paulo tem por volta de 58 anos aqui nessa ocasião, por aí assim. Maria estava com 70. Ela era cerca de 20 anos mais velha que ele. 18 a 20 anos mais velha do que ele. Ela deslocou cerca de 20 quilômetros de onde ela morava para despedir do apóstolo.
Quando ele passou em Éfeso, ele queria ter conversado com ela mais profundamente para o Evangelho. Não pôde. Ficou 2 anos lá, mas não pôde. Agora ela vem e ele faz um discurso primoroso para os efésios. E começa a despedir de um a um, abraçando um a um. E por último, ele abraça e beija as mãos. E aí Emmanuel usa a expressão, a Mãe Santíssima, que foi dada, segundo o livro Boa Nova, por um leproso, por alguém que foi atendido por ela um dia, e disse que ela era a mãe da humanidade, a Mãe Santíssima, e essa alcunha pegou e ficou e permaneceu, com todo o direito, com toda a legitimidade. E Emmanuel coloca lá, a Mãe Santíssima, beija-lhe as mãos com ternura filial. E aí vem as cidades, né, com menores expressões de acontecimento, até chegar em Cesareia. Ele passa por Rhodes, Pátara, Tiro, Tolomaida, Cesareia. O porto de Cesareia, entrada da Palestina, construída a cidade em homenagem a César, por isso ela chama Cesareia. Lá, a comitiva que acompanhava Paulo irá encontrar-se na casa de Filipe, o apóstolo. Filipe tinha estabelecido residência, naquela ocasião, em Cesareia. 4 filhas, todas com uma mediunidade incrível. E lá em diálogos, entre eles, em conversa, o cenário de Jerusalém não era nada bom. O cenário de Jerusalém era extremamente difícil. E surge, naquele dia, um jovem vindo de Jerusalém, conhecido de Paulo, chamado Ágabo. E Ágabo entra em transe, e as vozes do plano superior apresentam vaticínios tão complexos nos dias que se seguem lá em Jerusalém e que seguirão, que Lucas chorou quando ouviu a proposta. E Paulo toma da palavra e diz assim, não vamos impressionar tanto não, gente. O negócio é difícil, mas nós somos cristãos, nós temos que ir. Porque o testemunho é a nossa vida. Temos que vivenciar profundamente a questão que o Evangelho nos propõe. Temos que vivenciar profundamente a verdade. De certo modo, ela acalma e ali tem uma orientação. Eles vão sair de Cesareia, mas não vão direto para a igreja de Jerusalém. Ela estava vigiada e sabiam que Paulo estava indo. Eles vão para a casa de Manasson, que é um amigo que Tiago solicitou Paulo permanecesse lá. E nessa casa, Manasson, é que vão dialogar Tiago e Paulo pela primeira vez. Será um diálogo de corações que ficaram distantes no tempo, por questões de mal entendido, por questões de perspectiva, mas que a lei impunha a necessidade do reencontro, da reconciliação. Concilia-te depressa com teu adversário, define o texto. Não era possível no terreno das possibilidades, sim, mas possível no terreno do dever, não. Que os discípulos do Cristo se desliguem da vida, deixando resíduos que voluntariamente não foram equacionados. Resíduos que não tivemos voluntariamente. O processo é da lei. Mas aqueles que voluntariamente deixamos, é por nossa conta. Nós que estamos despertando para o Evangelho, na proposta de uma renovação íntima, de comprometimento com o cristianismo, que se refaz ou se restaura no Espiritismo, precisamos refletir nesses pontos. A vida, Emmanuel fala para nós, está nesse livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo, esse que nós lemos de manhã cedo, esqueci o título do capítulo agora. Que a vida, quando nós permitimos, pela obediência e pela resignação, a vida nos encaminhará às necessidades essenciais.
Então nós não podemos trocar o essencial pelo existencial. As questões do ser existente são questões da personalidade, olhado por um prisma daquele momento, circunstancial. As questões do ser essencial são as questões da vida eterna, olhada pela perspectiva do Espírito. Então nós precisamos aprender a abrir o coração e dizer assim: Senhor, o que queres que eu faça? Tanto no início da tarefa, quanto em meio à tarefa e quanto ao fim da tarefa. Porque é Deus que sabe o que é melhor para nós e não nós. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Obediente às orientações, desde a carta de Tiago ter chegado, sempre obediente, mas desde aquele momento, Paulo vai receber a visita de Tiago. Tiago já estava idoso, mais velho do que Paulo, enrugado, uma fala limpa, suave, uma fala gentil, não mais uma fala de rivalidade, uma fala de irmão. E Saulo admira, fica espantado de ver as mudanças em Tiago. Mas a mudança maior não é em Tiago, é na crença que Paulo tinha sobre Tiago. Porque Tiago rivalizava. Tiago vai dizer para ele: Paulo, nós dois trabalhamos para o mesmo mestre Senhor, com perspectivas diferenciadas. Enquanto você se destinou aos gentios, eu fui destinado aos judeus, aos irmãos de raça, que exigem de mim uma atitude que você não sabe o quanto que eu sofro para poder fazer isso. Quando nós criticamos alguém por uma atitude, nós desconhecemos os motivos, os móveis daquela ação. Não tem competência na intimidade nossa de julgamento, de avaliação, de crítica a ninguém. Cada um está na sua tarefa. Ainda que aparentemente ele esteja em contradição ao que eu acho que é a verdade. Mas o que é a verdade? O silêncio permanece. Ainda que as equações da verdade sejam cada dia tirado um véu. Cada dia, não tirando todos os véus não. A doutrina espírita está tirando véu todo dia. Cada página que nós lemos é um véu a menos para descobrir a verdade. E Paulo olha para Tiago e abre o coração e deixa fluir um sentimento de um novo olhar. Nós precisamos deixar fluir esse sentimento de novo olhar com os nossos familiares, os irmãos de caminhada, os irmãos biológicos, os consanguíneos, os domésticos. É preciso retornar às nossas bases e olhar com um novo olhar todos aqueles que a misericórdia coloca ao nosso lado. A circunstância de Deus traz, a circunstância que é a vontade de Deus traz ao nosso lado as necessidades. E ali, naturalmente, é um grande reencontro de discípulos, apóstolos, mais do que corpo, espíritos, que sedimentam entre eles, cada um com a sua ação, as asas para o grande voo. Dialogam, Tiago apresenta qual é a proposta dos judeus. Paulo fica espantado, mas isso que eles querem que eu faça? 4 amigos iam fazer votos de Nazireu, não tinha como pagar e Paulo iria ser o padrinho deles. Coisa mais infantil, sem nenhum sentido, esquisito. Mas está marcado. Eles vão para a igreja de Jerusalém, onde definem esse diálogo, e começa a ter. O povo judeu representa na equação emocional, e em muitas outras, mas nesta, a pirraça infantil.
Quando uma criança faz pirraça, começa a bater pé, né? E chorar naquele teatro todo, é o que o judaísmo fazia nessas ocasiões em que eles estavam calorosos na emoção. E aí começa a ter uma discussão, um debate, um momento e Paulo é agredido, tem uma série de coisas acontecendo. Paulo vai ao templo e nesses acontecimentos, nessa agressividade, entra em cena, a pedido de Lucas, a presença dos romanos. O representante do governador, o governador tem Cesareia, o governador é Félix. O representante do governador em Jerusalém é Cláudio Lísias. E aí Lucas fala com Cláudio Lísias, o nosso amigo está correndo o risco de ser morto, ser assassinado. E aí os romanos entram em cena, retiram Paulo, é a intervenção da vida, porque ele foi para cumprir uma determinação e deu problema. Nós temos que confiar em Deus. Quando cumprindo a missão, os problemas vão surgir, confiemos que a misericórdia vai agir na hora. Porque naquele momento Paulo já está pensando, vai ter problema aqui, eu vou passar o que Pedro, Filipe, João e Estevão passaram. Mas não era a hora ainda. A intervenção dos romanos leva para a Torre Antônia. Lá Paulo diz a eles que era um cidadão romano. E pede para fazer um discurso, porque os judeus foram atrás, querendo bagunçar com a coisa. E aí Paulo fala em hebraico. E quando ele abre a boca para falar o discurso em hebraico, na língua mãe, nós temos que usar a nossa língua mãe. Sempre. A língua mãe é a língua da mãe, não é? Com os filhos. Há um silêncio. Ele está na Torre Antônia, na escadaria, e aquela multidão. E ele começa a falar em hebraico, faz um discurso. O Atos dos Apóstolos mostra o teor do discurso. Eles vão ouvindo, vão ouvindo, vão ouvindo. É igual o botijão de gás que vai soltando gás. Daqui a pouco, uma fagulha explode. Novamente uma ruaça. Você sacode, joga a roupa no chão, faz um poeirão. Aí o Cláudio Lísias recolhe Paulo na torre. Como ele era simpático às tradições do cristianismo, ele foi ajudado pelo Tiago, esse Cláudio Lísias. Ele não queria envolver muito na história, ele coloca um amigo para poder orientar o caso. Esse amigo, ele já não era tão simpático assim. A coisa vai acontecendo, e daí a pouco, Paulo vai novamente ao templo, para poder fazer a sua defesa. Diziam que ele ia fazer a defesa, da mesma maneira que Jesus, da mesma maneira que Estevão. Não tem defesa nenhuma, né? Não adianta, diz assim a vida, tudo que você falar vai ser usado contra você. Mas não podemos calar, nós temos que falar. O calar, ele é ouro no momento da incoerência, nós não podemos falar. Mas nos momentos em que a vida nos pede expressar, nós precisamos expressar. E saber expressar com a verdade necessária. E ele lá no templo, quando ele começa a falar, ele lembra, era a mesma posição que estava Estevão. É um resgate, a vida nos coloca do mesmo jeito. Não era ele mais o juiz. O juiz agora, por umas questões assim, das circunstâncias da vida, chamava Ananias. Na última vez que Paulo esteve naquele lugar, ele estava pegando cartas para ir prender cristãos em Damasco, e o cristão primeiro da lista chamava Ananias. Agora é o Ananias que está julgando o caso dele. E Paulo começa a falar e tem uma palavra de reprimenda ao Ananias, esse agora o juiz, e ele recebe uma chicotada no rosto, começa a sair sangue. O processo era complexo naquele momento, mas Paulo permanece. Aí todo um processo de conflito, de dificuldade, e nós estamos narrando, porque Emmanuel narrou isso, para nós entendermos o seguinte, a nossa vida vai ser diferente. Ainda que não seja mais no templo de Jerusalém, os conflitos estão nas nossas relações, no ambiente profissional, no ambiente doméstico, no ambiente estudantil, onde seja que surjam os conflitos, nós vamos buscar a experiência dos irmãos, porque nós estamos em reforma íntima, postura correta, postura adequada.
um comprometimento com a vida. Permaneça na palavra dele. Senhor, não basta aceitar por um dia, é preciso permanecer. Como a coisa está ficando muito complexa, o Cláudio Lísias, retomando a direção da orientação dos romanos sobre Paulo, ele vai levar Paulo para Cesareia, porque é o momento dele ser arguído pelo governador, para sair das tricas judaicas de Jerusalém e buscar uma região menos agressiva, Cesareia. Olha, ele montou um exército para levar o apóstolo depois da meia-noite. E é interessante a gente considerar aqui, porque é de passagem que Emmanuel cita, mas ela é fundamental. Quando Paulo está na prisão, a irmã dele, Dalila, vai visitá-lo e leva o filho, Estefânio. A irmã olha o irmão falando do cristianismo, das viagens, olha para ele, aquele homem franzino, magro, fraco, e fala assim: ô coitado, né? Ela não sente, ela não conhece. Mas Paulo fica feliz porque vê na inteligência vivaz do sobrinho alguém que no futuro vai dar frutos. Olha, o apóstolo Paulo, ele tem uma perspectiva dinâmica na vida. Ele não só olha o presente, ele vê o futuro, e ele viu que o sobrinho tinha condições, porque tinha uma inteligência, então ele fica feliz. Lembrando que o pai abandonou, a mãe morreu de desgosto e a irmã fugiu da cidade de Jerusalém quando Paulo se converteu. Ela volta para reconciliar com o irmão. Ela não o entende, mas ela não está preocupada com as altas teologias. Ela está ali mais interessada na questão fraternal, conjugal, consanguínea, dos domésticos, de reconciliação. Está ótimo, está ótimo. E o Estefânio, ele vai depois levar a notícia de que havia uma organização entre os judeus para matar Paulo, e se preciso fosse, matariam por si o Cláudio Lísias. Por isso o Cláudio Lísias fica assustado, não quer morrer. Não sei se negócio de vida eterna se existe mesmo, né? Romano, eu vou sair daqui, vou tirar o Paulo. E leva para o governador Félix. O governador Félix vai ouvir Paulo. Mas aqui nós temos uma metáfora, muitas vezes, do administrador. O governador, em certo momento, vai dialogar com Paulo e vai propor para Paulo, de forma muito sutil, um momento de corrupção. Se você arranjar a turma que tem um dinheirinho aí, já dá um jeito de te libertar. Mas isso é uma prova. O Paulo não era mais ingênuo para cair nesse tipo de prova. Mas o Félix não sabe com quem está tratando. E a vida vai fazer o teste com todos nós, a todo momento. Você arranja um dinheirinho que a gente tira você continua falando lá nos lugares, tranquilo, você vai embora tranquilo. E Paulo tem uma palavra de advertência, de admoestação, de reprovação profunda para o Félix. E como bom administrador nesses terrenos, Félix desinteressa do caso e larga para lá. Fica 2 anos. Paulo vai ficar 2 anos preso, naquele sentido, podendo receber as visitas. Timóteo visita, Lucas está com ele, Silas, todos que estão ali com ele, e ele continua dando as diretrizes. E é neste momento, desses 2 anos preso, é que Paulo, fazendo uma avaliação mais profunda da trajetória que ele tem, porque o Espírito que despertou, ele consegue avaliar o passado com vistas ao futuro, ou consegue avaliar o futuro fazendo uma revisão do passado. Ele diz assim: não dá mais para o Evangelho. Não dá mais. Nós estamos por volta do ano 58, sem maiores preocupações com Ana, que 58, por aí assim. Aí ele chama Lucas e fala: Lucas, chegou a sua vez. Eu não posso mais, não dá mais para eu escrever o Evangelho. Vou dar incumbência. Vá até Maria, busca os recursos e escreva o Evangelho. E depois dessa orientação, ele ainda dá outra. Lucas,
após a escrita do Evangelho, escreva um documento que possa narrar a atividade dos apóstolos do Senhor nessa primeira hora. Ou seja, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e o Ato dos Apóstolos, que foram todos dois escritos por Lucas, teve a fecundação, tanto operacional da toda a história, quanto emocional, de sentimento, de Paulo. Lucas, diz Emmanuel, obedece criteriosamente e escreve o Evangelho feminino, o Evangelho na perspectiva de Maria, que fala do nascimento de Jesus de uma forma singular, e toda a trajetória sinóptica, né, linear da vida de Jesus aqui no planeta. E vai escrever também, mais à frente um pouquinho, o Atos dos Apóstolos. Então o Evangelho de Lucas é surdo depois do ano 58. Nós não sabemos a data que ele concluiu. Mas naquele momento na cadeia, Paulo está mais livre do que os que estão livres, porque essa questão de prisão e de liberdade, ela é relativa à perspectiva que está na consciência, na intimidade e na crença, com a lente que se olha a vida. Félix havia desinteressado de Paulo, houve alguma vez discurso, e daí a pouco, a orientação da vida. O império designa transferência de Félix para outros territórios e coloca um novo governador, Pórcio Festo. Pórcio Festo, ele chega e, para conhecer, fazer todo o movimento, ele vai até Jerusalém. E lá, os doutores da lei falam com Pórcio Festo de uma maneira que ele aceita a orientação deles. Querem encenar um novo drama do Calvário, levar Paulo à crucifixão, como Jesus. Quando Paulo soube disso, ele ficou espantado e foi uma das vezes que ele ficou mais lívido. De maneira nenhuma, isso é uma pantomima. Eu não posso jamais atender um papel deste, de repetir um drama do Calvário como se eu fosse um Cristo, de maneira nenhuma. E ele fala, nós precisamos evitar isso de todo jeito, de toda maneira possível. Mas Pórcio Festo era também equilibrado. E ele vai ouvir Paulo, para poder ponderar. Só que as tricas judaicas eram muito intensas nessa ocasião. E como já tinha 2 anos que a coisa não se resolvia, já tinha um movimento em que não se definiam, Paulo tomou uma decisão que no coração de muitos não foi entendido, mas ele não estava preocupado com o coração de muitos, está preocupado com a verdade. A decisão dele não é para atender os muitos que estavam à volta fazer juízo, mas para atender a determinação do alto e a conveniência dele como trabalhador. Diante do Pórcio Festo, num debate que não saía do lugar, diante dos judeus, ele apela para César. Tem 2 anos que eu estou aqui e não resolveu o meu problema. E essa discussão não vai terminar. Eu apelo para César. E o Pórcio Festo diz, apelaste para César, irás a César. Está definido. Vai para César. Estabeleceu a laçada para o último projeto, o último passo, né, a 4ª viagem desse projeto de Paulo aqui na Terra. Mas passados alguns dias, chega em Cesareia, em visita protocolar, o rei Agripa, Herodes Agripa. Vou fazer uma genealogia. Nós temos o Herodes Antipas, que é filho do Herodes o Grande. O Herodes o Grande é o que mandou matar as criancinhas, perseguindo Jesus, mandou matar Jesus quando criança e matou várias criancinhas quando Jesus nasceu. O Herodes Antipas é o que governava na Galileia e mandou prender e matar João o Batista, e que no dia do julgamento de Jesus colocou-lhe uma cana nas mãos, uma coroa de espinhos na cabeça e vestiu-lhe com um manto escarlate. O Herodes Agripa I, que é filho do Herodes Antipas, no ano 44 mandou decapitar Tiago Maior.
E agora nós estamos no Herodes Agripa II, que é bisneto do Herodes o Grande, neto do Herodes Antipas, filho do Herodes Agripa I. São questões, amigos, complexas. Que genealogia que nós estamos fazendo parte? De qual? Qual nós queremos constituir para a vida futura? Herodes Agripa chega, ouve as notícias sobre Paulo e fala assim, eu quero visitar. Ele era casado com Berenice. Berenice era irmã dele. Ela era casada, separou do marido e foi casar com ele. E os dois vão ouvir Paulo. E Paulo vai fazer um discurso, porque Herodes era judeu, conhecia o judaísmo. Paulo fará um discurso profundo sobre toda a tradição judaica. E aí nós temos dois momentos. Quando o Pórcio Festo, ouvindo aquilo tudo, falou assim, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Não estou delirando. Você não é judeu, não entende o que eu estou falando aqui, mas eu estou diante de um filho da raça. Preciso falar para um filho da raça. Você não vai compreender as coisas que eu estou dizendo, mas ele compreende. Não é mesmo, Herodes? O Herodes fica assim bem paralisado, sacode a cabeça e fala assim, Paulo, quase que você me faz convencer aqui que eu sou cristão. Paulo falou, tomara que você tivesse a partir de agora e todos aqui se tornado cristão, ia melhorar a sua vida. E ajudar a redefinir seus passos. Terminado o discurso, Herodes Agripa disse para o Pórcio Festo, que pena que ele apelou para César. Se não tivesse apelado para César, nós poderíamos soltar, não tem nada. Mas a vida não é como os legisladores humanos pensam. A vida é o que define a decisão do Altíssimo na realização da empreitada do amor fixando na terra. Está estabelecido o processo, daí a dias, Paulo é levado para o centurião Júlio, que comanda a expedição, que vai para Roma. Nós vamos ver depois aqui como é que é a chegada em Roma. Mas na praia, no momento em que de fato está terminando todo o karma, vocês podem dizer karma, todas as vinculações do apóstolo com o Oriente, e abrindo um grande horizonte do Ocidente, duas etapas, a Europa e a América, que é no futuro, nós vamos encontrar Paulo na praia, e o povo cristão da redondeza está despedido dele, inclusive Tiago, alquebrado, adoecido, foi para despedir de Paulo. E ele sente no coração, na consciência, como se ele tivesse quites. Ele lembra de Estevão, lembra de Pedro, lembra de todos. Terminou a tarefa. Ele vai escrever lá na frente, lá em Roma, ele vai escrever no Evangelho, na carta dele, diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, que é mãe de todas as virtudes. Mas ele está fazendo menção a esses momentos de despedida, em que a massa popular, despedindo dele, é como aquela voz que diz, está terminada a tarefa, nós te absolvemos, não tem mais nada, sua consciência está limpa, prossiga, esse é o nosso desafio. De ao despedirmos-nos da vida, a vida apresentar para nós aquela equação de estar quite. Você imagina o dia que o planeta dizer assim, está quite a sua história com o planeta. Você não tem mais dever de encarnar aqui para resgatar nada, poderás encarnar como missionário, livre. Desafia. O nosso comprometimento com o Espiritismo hoje, que é o cristianismo de volta, é justamente sermos capazes de abraçar toda esta tarefa que se apresenta à nossa intimidade. Porque nós saímos do bairro Carlos Prates para o bairro Padre Eustáquio, para o Alípio de Melo, para o bairro
Lagoa da Pampulha, qualquer bairro que for, para o Floresta, é como Paulo visitando as várias cidades. Nós chegamos aqui logo no início e alguém brincou conosco assim, nós estamos em casa. O espírita, qualquer casa espírita que ele vai, ele tem casa, ele encontra todo mundo que ele conhece. É uma família só. Nós vamos num lugar, nós encontramos, nós vamos num lugar, encontramos, não é mesmo? Porque isso aqui é a genuinidade do amor de Jesus ao nosso coração, permitindo esses elos de fraternidade, da reconciliação no tempo, dos reencontros, do crescimento da verdade. Saulo vai despedir de Jerusalém, mar Mediterrâneo, e vai chegar em Roma, para os grandes lances culminantes da sua vida. E nós queremos nos despedir desta manhã, para nós tão importante, tão profunda, tão singela, agradecendo a oportunidade bendita de podermos trocar de coração para coração aquele amor, aquela vibração, aquele sentimento que Jesus está nos ensinando, que Jesus nos ensinou, que nós estamos aprendendo. Ele nos ensinou, nós estamos aprendendo, fixando dia a dia, para de fato, no futuro, podermos dizer que já não somos nós mais o que vivemos. Sou mais eu que vivo, Senhor, mas é Tu, o Cristo verdadeiro que vive em mim. Muita paz a todos, muito obrigado, Deus abençoe a cada um, que os dias que se seguem, na grande direção de Roma, só na língua portuguesa, de trás para diante, ou de diante para trás, que é o mais certo, é o amor, que nós possamos chegar na nova Roma, né? No novo amor vinculado ao Espiritismo. Muita paz, muito obrigado. Deus a palavra ao nosso coordenador.